Olá galera, tudo bem com vocês? Professor Jarbas aqui na área, para a gente conversar sobre a composição dos seres vivos, onde no desenrolar desse curso nós iremos aprender todos os componentes dos seres vivos, a começar pelo primeiro e mais importante, digamos assim, que é a água. Mas antes de começar a falar dela, vamos entender como é que funciona a composição dos seres vivos. Nós precisamos dividir os componentes em dois tipos, em dois grupos: os componentes inorgânicos ou os componentes orgânicos. Água e sais minerais compõem as substâncias inorgânicas do nosso corpo. Já os outros componentes, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, vitaminas, são os componentes orgânicos do nosso corpo. Então, para você ter ideia, a nossa célula, que tem essas moléculas orgânicas ou inorgânicas, elas têm uma variação, né, dependendo do tipo de célula, do tipo de tecido, do tipo de órgão, como a gente vai ver adiante. Mas, no geral, os percentuais eles obedecem esse gráfico que você consegue ver aí, ó. De 75% a 85% do corpo é água. Depois de 10 a 15% são proteínas. E depois tem os outros componentes, né? Tem os outros tipos de componentes que serão utilizados. Os carboidratos, apesar de representarem grande parte do que nós nos alimentamos, como veremos mais adiante, eles representam apenas 1% da composição porque eles têm uma função imediata de fornecimento de energia e não de compor a estrutura do corpo. Eles até compõem, mas em menor percentual. Tudo bem? Então vamos começar falando da água, né, que é a substância mais abundante na matéria viva. Então a água ela tem diversas funções e diversos percentuais na natureza. Então o teor de água no corpo dos seres vivos ele vai variar. Por exemplo, ele pode variar de acordo com as espécies. Tem espécies, por exemplo, as águas-vivas, que são as medusas, que tem quase 100% de água no corpo. Já o homem tem de 65% a 70% do nosso corpo de água, formado por água. Outra coisa que diferencia é a idade. Quanto mais jovem, por exemplo, um feto tem mais de 90% de água. Agora um idoso já tem aproximadamente apenas 50% de água. Talvez por isso que a pele fica mais enrugada, né? Quando a gente vai ficando idoso, vai ficando menos hidratada. E a água também pode mudar entre os sexos, pode mudar em relação aos músculos, pode mudar em relação à atividade metabólica. Quanto maior o teor metabólico do órgão, maior é a concentração de água. Por exemplo, o cérebro tem um alto teor metabólico, por isso que ele tem cerca de 90% de água. Já os músculos têm uma quantidade menor, uma quantidade metabólica menor, por isso menos água. Os ossos, por exemplo, têm uma atividade metabólica muito baixa, por isso que tem menos água. Então a variação obedece a esse padrão, como vocês conseguem ver na diferenciação aí, em relação à idade, em relação a se os indivíduos forem da mesma espécie, vai mudar em relação à idade. Se forem de espécies diferentes, vai mudar a concentração de água. E também de órgão para órgão, de tecido para tecido, a água vai mudar também a sua composição, de acordo com o metabolismo. Quanto maior o metabolismo, maior o teor de água no organismo. Essa é a subdivisão que a gente pode colocar. Então, metabolismo, idade e espécie em relação aos seres vivos. Tudo bem? Bom, precisamos também deixar bem claro aqui a situação de como a água se comporta, né? Ou seja, a molécula de água, que para quem não sabe é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando aí o H2O, o conhecido H2O, ela tem capacidades de fazer coisas que a gente percebe no nosso dia a dia, mas a gente às vezes não para pensar por que ela consegue fazer isso. Então, vamos às propriedades da água que vão justificar algo que podemos observar no nosso dia a dia. Então, a primeira que podemos falar é a coesão, que é a capacidade das moléculas de água se atraírem entre si. Ou seja, a coesão é quando uma molécula de água se atrai a outra molécula de água através das chamadas ligações de hidrogênio, como podemos ver nesse tracejado verde na molécula de água, onde você tem o hidrogênio de uma molécula se ligando ao oxigênio de outra molécula. Essa coesão
causada pelas ligações de hidrogênio permitem com que a água tenha algumas subpropriedades, como podemos ver a alta tensão superficial. Então, o que é essa tensão superficial? É uma película que se forma na superfície da água justamente devido a essa atração entre as moléculas. Então, essa tensão superficial a gente pode observar, por exemplo, quando um mosquito pousa na água, como a gente consegue ver na figura. Né? Essa película de água consegue sustentar o peso de um mosquito. E isso é interessante porque mostra que existe sim uma película que gera essa força que consegue equilibrar, e essa força é chamada de tensão superficial. Uma outra propriedade é a adesão. A adesão, diferente da coesão, é quando as moléculas de água conseguem aderir a outras moléculas diferentes da água, mas que também têm propriedades semelhantes, como a polaridade. O que é a polaridade? Indica que aquela molécula forma uma substância polar. E lembrando que substâncias polares se dissolvem na água porque a água também é polar. Então a água consegue aderir a essas substâncias. Por isso que a água ela molha muitas coisas. Por isso que a água consegue molhar, porque esse ato de molhar é o ato de aderir às coisas. No entanto, óleos e gorduras e ceras são substâncias apolares, por isso que a água não consegue aderir com tanta facilidade. Essa é a explicação de por que é tão difícil lavar uma panela engordurada apenas com água. Então, diferenciando, a coesão é a atração entre das moléculas de água entre si. A coesão é a atração de uma molécula de água com outra molécula de água. Já a adesão é a atração entre a molécula de água e outras substâncias que também são polares. Uma outra propriedade interessante é a capilaridade. Capilaridade é a capacidade de água subir em tubos finos. Num experimento interessante, como você pode ver na figura, você pode deixar uma bacia com água e colocar pequenos canudinhos, ou um copo, uma bacia com água, um recipiente com água. Quanto mais fino for o canudinho que você colocar, você vai ver que a água sobe nele. É como se a água subisse além da superfície, da superfície normal da água no recipiente. Ou seja, ela sobe um pouquinho mais dentro do canudo. Isso acontece porque ela adere às paredes do canudo e sobe, né, nos vasos finos. Isso acontece, gente, na natureza, nos vasos condutores de seiva da planta, que são pequenos canudinhos, né, que existem dentro das plantas, que também levam água desde as raízes até o topo, onde estão as folhas mais altas. A água também tem um alto poder de dissolução, ou seja, ela consegue dissolver moléculas com muita facilidade, é chamado alto poder de dissolução, por isso que ela é chamada muitas vezes de solvente universal, apesar de ser uma expressão entre aspas, porque, como já havia dito, ela não dissolve substâncias apolares, que são as chamadas hidrofóbicas. A água também tem um alto calor específico, ou seja, o que é o calor específico? Né? A quantidade de calor necessária para elevar 1 grama de uma determinada substância em 1 grau centígrado ou grau Celsius. Resumindo, se a água tem um elevado calor específico, significa que é muito difícil, que você precisa aquecer muito para conseguir elevar a temperatura da água, ou seja, ela não varia a temperatura com tanta facilidade assim. Diferente, por exemplo, de metais. Por isso que se você colocar uma panela com água no fogo, a panela esquenta rapidinho, mas a água vai demorar um pouquinho ainda para ficar pelo menos morna. A água também tem um alto calor de vaporização, ou seja, é necessário bastante calor para conseguir evaporar. Isso garante com que a água se mantenha líquida no nosso corpo por mais tempo. E o suor, né? Quando a gente acaba suando, é porque a água está retirando, a água está vaporizando, está saindo do corpo e retirando o calor através da transpiração, retirando o calor do nosso corpo. Interessante que as formas de perdermos água no nosso corpo é justamente assim, né? A perda de água através do suor, a perda de água através das fezes ou a perda de água através dos rins, que é urinando, né? Nós temos aí algumas variações que a gente pode ver, que por exemplo, a perda de água no suor. A quantidade de água que é perdida no suor geralmente, né, é de 100 mililitros por dia, né? Isso pode variar de acordo com o clima. A de água nas fezes, geralmente 100 mililitros também por dia. Pode variar de acordo com o organismo e de acordo com alguns problemas de desidratação ou diarreia, por exemplo.
e a perda de água através dos rins, geralmente meio litro em uma pessoa desidratada, 20 litros por dia em uma pessoa que bebe grande quantidade de água. Não estranhe esse número, porque a quantidade de água dos rins ela é um ciclo, ou seja, o funcionamento dos rins, como estudaremos depois, ele é um ciclo de entrada e saída de água constante. Enfim, resumindo as funções da água no nosso organismo, portanto, de acordo com as características da água, podemos perceber que ela funciona como solvente, como transportadora de substâncias, devido à sua capacidade de dissolvê-las, e também regular a temperatura do corpo devido à sua capacidade de manter a temperatura estável. Bom, é isso, gente. Ficamos por aqui hoje e quaisquer dúvidas estamos à disposição. Valeu!